Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essas crianças, que tremendo. Hoje deu 6:05, estava conversando com o Léo ali, e nós falando, e até o menininho, como é que chama? O Gabriel falou assim: será que é só nós hoje na igreja? Aí de repente o pessoal foi chegando, e glória a Deus pela sua vida. Tá faltando ainda, né, pessoas aqui. Para quem não sabe, o Joaquim e a Célia, eles voltaram para Bom Jesus. Eles voltaram, né, eles eram de Bom Jesus, vieram, mudaram aqui para São Joaquim da Barra. E agora então eles voltaram para Bom Jesus, mudaram de volta. E eles vão congregar lá de novo, na igreja de origem deles. E eles devem estar indo de mudança hoje, se não me engano. Mas estão assim firmes, não deixou o ministério por outra situação. Simplesmente porque voltaram para Bom Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu acho que esse não vai ser um problema de novo para nós, não. Domingo passado nós tivemos um probleminha com esse som, mas hoje eu acredito que não. Amados, deixa eu só pegar água aqui. Obrigado. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o nosso lugar. O nosso lugar, ele já está preparado por Jesus Cristo junto ao Pai. Jesus, ele fez uma promessa para nós. Ele disse assim: olha, depois da minha morte e ressurreição, eu vou ao Pai, e eu então irei preparar um lugar para vocês. Eu voltarei com esse lugar preparado e vou levar vocês. E ele cumpriu essa promessa. Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou dos mortos, subiu ao Pai e preparou esse lugar para nós. Então esse lugar, ele já está preparado para nós junto ao Pai. Agora, o que nós precisamos é nos prepararmos, preparar a nossa bagagem espiritual e ficarmos prontos para quando Jesus Cristo voltar, para nos levar a esse lugar santo, preparado junto com Ele do lado do Pai. Amém? Junto com Ele do lado do Pai. Eu não sei o dia que Jesus virá me buscar para levar a esse lugar. Você não sabe o dia que Jesus virá te buscar para te levar para esse lugar. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza, e você também sabe disso, é que Jesus Cristo, ele não mente. Se ele disse que virá nos buscar novamente, ele virá. Com certeza. Nós sabemos que ele está às portas, muito perto é a nossa volta. Se nós não morrermos muito em breve, eu acredito que nós estaremos aqui quando Jesus Cristo voltar, no Maranata. Muitos de nós dizemos assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. A gente não tem esse desejo, essa vontade em dizer isso? A gente está adorando o Senhor e diz assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas será que nós estamos preparados, com a nossa bagagem pronta e preparada para realmente o Maranata de Deus? Porque Ele está às portas, isso é fato. Todas as coisas estão cooperando para a volta de Jesus. Todas as coisas. Mas como está a minha vida? Como está a minha preparação para esse grande dia? Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou pronto para essa volta de Jesus? Porque muitos dizem assim: olha, para você saber se você está pronto, pergunta a Cristo. Se o Senhor voltar hoje, eu tenho a minha salvação. Tudo bem, nós podemos perguntar isso sim, para nós mesmos, para saber se estamos prontos. Mas é uma pergunta que uma grande maioria de nós vamos dizer assim: eu não estou pronto, porque nós vamos achar problemas e defeitos em nós. Todos nós vamos achar. Então eu creio que Jesus Cristo, ele preparou um lugar para todos nós, indiferente para todos, tem um lugar separado no céu junto com Ele. Agora, muitos serão chamados, mas Ele bem sabe, você também, que poucos serão os escolhidos. Porque vai ser escolhido aqueles que estiverem com suas bagagens espirituais prontas,
aqueles que estiverem prontos a subir com Cristo no dia do Maranata. Amém? Nós vamos ler alguns textos, e entre eles o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Mateus capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 3. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Mateus 24, a partir do verso 3, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Cuidado, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Até aqui por enquanto. Esse primeiro texto que nós lemos, ele mostra os discípulos inseguros, preocupados com a vinda do Senhor e o final dos tempos. Os discípulos chamam Jesus no particular e perguntam para ele, olha, quando será isso? De que forma será feito tudo isso? Eles estão preocupados, sim, nós deveríamos estar também preocupados, mas com a nossa vida, como nós estamos, porque que ele virá, isso é eminente, isso é fato. Agora nós temos que estar mais preocupados com a nossa vida com Deus do que a vida do irmão. Nós precisamos sim preocupar com a vida do irmão, ajudar o irmão a estar pronto para ir com você, mas em primeiro lugar é a nossa vida. Eu falo muito aqui que a nossa salvação ela é individual. O Vitor não depende da Joyce para ser salvo, ela não depende dele. Nós como sacerdotes vamos prestar conta da nossa família para Deus, mas a salvação ela é individual. Então como está a minha vida? Os discípulos eles estavam inseguros. Jesus então adverte os seus discípulos dizendo para eles assim, olha, vocês serão pressionados por todos os lados. Diz para eles, vocês serão pressionados por todos os lados. Aí ele fala que ouviremos falar de guerras, fomes, terremotos, mas que isso ainda não era o fim, era apenas o começo das dores. É muito forte isso. Nós precisamos ouvir e estudar mais a palavra de Deus em relação à volta de Cristo, para que nós estejamos bem preparados, ou muito bem preparados para essa volta. Como está a nossa vida em relação à volta do Senhor? E aqui já ouviu falar de guerras, fomes, terremotos, rumores de guerra? Todos nós. E nós ouvimos falar disso quando nós éramos criancinhas. Nós estávamos, quando nós entendemos por gente, nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. E às vezes nós dizemos assim, olha, está acontecendo, não, isso é só o começo das dores. Querido, o começo já ficou lá atrás. O começo das dores foi quando começou as guerras, terremotos, fomes e rumores de guerra. E nós estamos dizendo, olha, nós estamos, ainda não é o fim, porque isso é só o início das dores. Não, já foi lá atrás. E nós ficamos ainda, sabe, insistindo com isso para ganharmos tempo.
Mas na verdade, isso já aconteceu há muito tempo. Muitos anos atrás. Na verdade, milhares de anos. Porque há 2000 anos atrás nós lemos a palavra de Deus e ela está falando sobre isso. Então nós temos que entender isso. Jesus ele diz, mas vocês começarão a sentir dores quando tudo isso se voltar contra vocês. Olha só. Então isso ainda não é as dores, é o começo. E ele está dizendo isso, nós vamos ler agora. Que olha, quando tudo isso, os rumores de guerras, fomes e as guerras se voltarem contra você que tem ouvido falar de tudo isso, então é o começo das dores. E eu acredito que tudo isso já tem se voltado contra nós. Nós já há um bom tempo começamos a experimentar as dores das guerras, da fome. Com certeza, temos experimentado. O versículo 9, 10 e 12 diz assim: então eles os entregarão a serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados aos outros. Que tempo? Esse que nós estamos vivendo hoje. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Está longe de nós tudo isso? Não. Nós estamos vivendo hoje esses dias. Nós estamos vivendo hoje, é por isso que eu falo que o Maranata está às portas, todas as coisas estão cooperando para a volta de Jesus, tudo, você olha ao seu redor e vê todas as coisas acontecendo do jeito que a Bíblia diz. Está muito perto, está próximo, está às portas, é como se ele estivesse batendo aqui, a porta. E só aqueles que estiverem preparados, vai poder herdar aquele lugar que foi separado por Cristo. Só aquele que estiver preparado. Isso pode doer, pode entristecer o coração dele, pode ficar triste em ver que ele veio para me buscar, e eu não subirei com ele. Mas a palavra de Deus é muito justa. A palavra de Deus é muito justa. Se eu não estiver vivendo uma vida de integridade e servidão a Deus, eu não estarei a esse lugar diante do Pai, do lado de Cristo. A verdade é essa, e nós temos que entender isso, porque o Evangelho ele não é só oba-oba, não. O Evangelho tem dores, tem perseguição, tem condenação e morte para aqueles que não negar Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso, ou nós vamos ficar dentro das igrejas apenas esperando, ou esperando uma coisa acontecer muito grande, para eu entender que é o fim. Para eu entender, olha, agora é o sinal, uma trombeta foi tocada, daqui 5 horas Jesus vai voltar, então é bom eu já ir arrumar minhas malas. Não será assim, a Bíblia diz que é como um relâmpago que corta o céu, um raio que corta o céu. Será a vinda do Filho do Homem. E de que maneira ele vai me pegar na terra? De que maneira eu estarei? E esse texto ele está nos colocando a par de tudo isso, para nós nos prepararmos. Para eu ficar com medo? Não, é para eu me preparar, porque ainda há tempo, eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu ainda tenho tempo de consertar grandes coisas na minha vida e me preparar para esse Maranata do Senhor. Isso não está longe de nós não, tudo isso está acontecendo agora. O versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Precisa haver uma perseverança. É bom servir a Deus, é bom adorar o Senhor, é bom glorificar o nome do Senhor, é bom dizer que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e nós nunca deixaríamos Ele. Senhor, contigo eu irei até a morte. Não foi isso que o discípulo disse? Eu irei até a morte, Senhor, mas vão aparecer coisas para tirar o foco seu da presença de Deus. Vão acontecer, e tem acontecido comigo, e está acontecendo com você, se não irá acontecer. Os dias maus que a Bíblia diz, é aqueles dias que vão querer nos afastar do Senhor.
Ah, hoje eu não estou num bom dia, eu estou em um dia mau. Ah, pastor, eu não estou num bom dia hoje. E se o Maranata for no seu mau dia? Nós não temos isso, hoje eu não estou num bom dia, não. Hoje eu não estou bem, olha, hoje... Então, você não sabe, e eu também não sei. A preparação, ela tem que ser para nós todos os dias. Eu preciso acordar de manhã, colocar o pé no chão e dizer para o Senhor, eu estou pronto. Se o Maranata for hoje, eu irei com o Senhor. E eu vou herdar aquele lugar que o Senhor foi preparar para mim. Eu tenho que ter essa atitude comigo. Eu não estou dizendo isso, Deus, porque eu estou perfeito, sem pecado, não. É porque o Senhor está me vendo lutar contra os gigantes todos os dias. O Senhor não quer alguém perfeito para levar para o céu. Lá já estão os perfeitos, que é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos. Ele foi preparar um lugar para os pecadores arrependidos na terra. São esses que o Senhor busca, são esses. Amado, eu não sei se você pensa como eu, mas para mim, a maior dor de um cristão genuíno, verdadeiro, é a possibilidade dele ter que negar Jesus por alguém estar obrigando ele. Eu acho que essa é a maior dor que existe para um cristão, é ele ser obrigado a negar Jesus Cristo e o seu amor por ele. Ou pelo menos deveria ser. Porque só o fato de eu pensar alguém me obrigando a negar Jesus Cristo, eu já fico preocupado. Agora imagina, como eu já disse aqui, se alguém colocar uma arma na tua cabeça ou na cabeça do teu filho e dizer assim, olha, se você não negar esse Cristo, eu vou matar o seu filho. Nós não passamos por isso, graças a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor todos os dias por nós termos a liberdade de entrarmos aqui e cultuar o Senhor de porta aberta. E passar quem for ali na rua. Mas muitos irmãos nossos esparramados pelo mundo não têm essa mesma sorte. São perseguidos, caçados como cão, mortos, condenados à morte pelo simples fato de adorar e servir Jesus Cristo. E nós aqui no Brasil temos uma certa liberdade de expressão em servir o Senhor e endurecemos o nosso coração. Sabe, e endurecemos o nosso coração e emburramos por algumas coisas, deixamos de servir, deixamos de ir, abandonamos ministérios por alguma coisa, por algo que eu não gostei, que eu não quero, que eu não vou, por causa disso ou aquilo outro, e fazemos birrinha para vir para o culto, para vir para a igreja, para servir o Senhor, e os nossos irmãos lá sendo mortos, porque às vezes escapa escondido e quer ir para a presença do Senhor, quer ouvir a palavra. Pessoas que para entrar em uma comunidade, para pregar o evangelho, tem que rasgar uma página, um pedaço da Bíblia e pôr no bolso para chegar lá e pregar aquele versículo para alguém. Ali na Índia, o Marcelo, nosso irmão, nosso pastor da comunidade, enviado para a Índia, eu acho que eu já disse isso aqui, ele estava com o discípulo dele ali, caminhando, pregando, de repente as polícias vieram e eles estavam com os versículos na mão e a polícia veio para prender e ele pegou o discípulo dele, tomou dele todos aqueles papéis, colocou na boca, mastigou e engoliu para não ser presos. E nós aqui temos a facilidade de pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e cultuar. Se você subir num banquinho ali no meio da rua, você pode pregar à vontade, ninguém vai dizer nada para você. E nós endurecemos o nosso coração em algumas situações. Misericórdia, meu irmão. Versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ah, pastor, mas o evangelho ainda não chegou em todas as nações da terra, não. As pessoas ainda não se converteram. As pessoas ainda não entregaram a vida para Jesus, então não virá o fim ainda, porque isso vai muito tempo. Querido, ele está dizendo pregação de evangelho, não conversão. A Bíblia não está falando de conversão, está falando de pregação do evangelho. Quando você oferece Cristo, quando você oferece o evangelho a alguém, quando você oferece a oportunidade de salvação a alguém, mesmo essa pessoa não aceitando Cristo, é como se o evangelho fosse pregado.
Você já está adiantando o Maranata do Senhor. São pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Se você chegar em uma comunidade, mesmo que seja fora do Brasil, e pregar a palavra de Deus, o Evangelho ali, e muitas pessoas não aceitarem, outras aceitarem, mas aqueles que não aceitaram, foi ministrado o Evangelho a eles. Isso conta como a vinda do Senhor, como a aproximação do Maranata. E nós precisamos fazer isso. Essa é a nossa função, levar o Evangelho para frente e adiantar o Maranata do Senhor. Quando nós dizemos Maranata, vem Senhor Jesus, onde estão os meus frutos? Onde estão os meus frutos? Para eu bater no peito e dizer, Maranata, vem Senhor, adianta a sua volta. Nós não aguentamos mais esse mundo, né? Esse mundo jaz do maligno, nós somos cidadãos do céu, então volta Senhor. E o Senhor nos pergunta, onde estão os seus frutos? A quem você já ministrou o Evangelho, a quem você já deu a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo através da sua vida? Isso é bagagem, isso é arrumar a bagagem para o Maranata. Amado, nós estamos vivendo hoje em dia as portas do Maranata, como eu disse. Todas as coisas estão cooperando para a vinda do Senhor. É só você olhar ao redor. É só você olhar ao redor. Eu não preciso gastar muito tempo ou perder o meu tempo com coisas que tira o foco do Maranata, ou que tira o foco da presença do Senhor, o foco da salvação, o foco daquele lugar preparado junto com o Senhor do lado do Pai. Eu preciso tomar muito cuidado da maneira que eu vivo a minha vida com Deus. Nós não podemos permitir que nada se coloque de pé entre eu e Jesus Cristo e permaneça de pé, impedindo o meu contato com Ele. Tem coisas que vêm para roubar a nossa vida com Deus. Tem coisas que vêm para dificultar a sua aproximação do Senhor. O meu tempo de oração, de dedicação, o meu tempo de intimidade com Deus, como tem sido? Como tem sido o tempo de intimidade da igreja com o Senhor? O Senhor virá buscar a igreja. No Maranata, Ele virá buscar a igreja dele, a noiva. É isso que Ele diz. Como tem, de que maneira tem procedido a noiva? De que maneira a noiva tem estado? De que forma a noiva tem estado? Pura e imaculada ou suja pelo pecado? O Senhor disse uma vez, o Senhor falou aqui na igreja que nós precisamos limpar, nos limpar antes de trazer ao altar coisas ao Senhor, ofertas ao Senhor, para nós não sujarmos o altar de Deus. E isso é verdade. Nós precisamos estar prontos e preparados quando viemos ao altar, porque esse é o lugar de adoração, mas é o lugar de preparação para a vinda de Cristo. Vamos ler um outro texto aqui em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 54. Lucas 12. Jesus está falando para a multidão que tinha as mesmas dúvidas que os discípulos. Jesus fala para a multidão, versículo 54. Ele diz assim: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e chove. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e faz. Aí ele diz para o povo assim, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Meu Deus! Até aqui, amado, é só nós olharmos ao nosso redor. Não precisa ser sábio, não precisa ser grandes cientistas para saber que todas as coisas estão cooperando para a vinda do Senhor. Não precisa ser muito sábio, basta você pegar a sua Bíblia e comparar com tudo que tem acontecido nos dias de hoje, e você verá que o final dos tempos estão chegando, que o Maranata está às portas. E de que formas nós estamos procedendo? Porque o Maranata pode nos pegar aqui na terra,
mas nós podemos também morrer antes. E o fim para nós pode ser o dia da nossa morte. E tem algo que eu falo na igreja sempre aqui, que eu gosto muito de falar isso. Eu falo para mim isso todos os dias. Ainda essa noite te pedirei a sua alma. E o que tem guardado, para quem será? Isso me dá uma força. Todos os dias, nas minhas orações de madrugada, eu lembro desse texto todos os dias. E falo para mim mesmo, falo, ainda essa noite te pedirei a sua alma. E o que tem guardado, para quem será? Isso me dá forças. Isso me dá forças para ter um dia abençoado, para me livrar do pecado do dia a dia, do mal que tem assolado a nossa vida todos os dias. Isso me dá força. Naquele tempo, ou seja, nos dias de hoje, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Amado, esse que se escandalizar e esfriar o seu amor, eles vão abandonar os ministérios, mesmo o Senhor os alertando. Isso aqui chama-se apostasia do Evangelho. Muitos vão entrar na apostasia, vão abandonar a servidão ao Senhor. É o que ele está dizendo aqui, ó. Devido à maldade, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Pessoas que vivem anos e anos dentro das igrejas, cristãos, mas vivem uma vida como crianças, tomando leitinho e melzinho na chupeta, não é verdade? E quando o Senhor cobra os frutos, não acha, não tem fruto na videira, não é verdade? Não está longe de nós, não. Isso é em nosso meio, no meio cristão, porque Jesus aqui não está falando para ignorantes na fé, não. Ele está falando para cristãos, está falando para servos, pessoas que vivem, sabe, quando ela é confrontada em alguma situação, ela não resiste a isso, e ela acaba abandonando. O Senhor, quando Ele cobra os nossos frutos, o que Ele tem achado na videira? A Bíblia fala que os somos os ramos. E o ramo que não der fruto, vai ser cortado da videira. E se for cortado, ele seca. E se secar, ele tem que ser queimado. Então nós não podemos ser cortados, nós temos que ser podados. A videira ela é podada para dar mais frutos. Então a nossa vida, a servidão, pessoas que vivem, sabe, na servidão a Deus, servindo ao Senhor na obra, fazendo a vontade de Deus, ganhando vida, buscando pessoas, falando de Deus, trabalhando no reino, isso não é competição, isso é preparação para aquele grande dia. Nós temos que entender isso, nós não podemos viver dentro da igreja em uma competição. Não é eu competindo com o Vitor com o Web com o outro, aqui vamos ver quem fala mais, quem prega mais, quem é melhor. Isso não pode existir. Isso não pode existir dentro das igrejas. E infelizmente existe. Não deveria, mas existe. Não é, o reino de Deus não é competição. O reino de Deus é preparação para o grande dia. Jesus Cristo disse: eu vou ao Pai e vou preparar-vos um lugar. E quando eu voltar, se você crer no Pai também em mim, você vai comigo. Eu vou levar você. Eu vou levar aqueles que estiverem preparados espiritualmente comigo. Jesus está dizendo para nós: tudo isso está acontecendo sim. Tudo isso está acontecendo e vai continuar acontecendo. E eu estou às portas preparando esse momento para tudo isso. Mas ele diz: olha, não se preocupe, não fique ansioso, não fique perturbado, porque o lugar daqueles que creem em Deus e também em mim, já está pronto, já está preparado. Eu não sei se você pensa como eu, mas eu leio isso, esse texto, eu li esse texto hoje, e me veio uma dor no coração, um choro muito forte, sabe, de arrependimento, sabe, de desejo, de mudança de vida. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu preciso mudar muito a minha vida, eu preciso mudar muito a minha vida,
para eu estar com o Senhor naquele lugar que foi preparado para aqueles que o amam. Eu tenho que mudar muito a minha vida, muito. Porque não é apenas eu estar na igreja, não é apenas eu fazer as minhas orações, não é apenas eu me dobrar de joelhos ao altar. O servir, o adorar, o ser servo, o ser grato, o servir a Deus com excelência e santidade vai muito além de tudo isso. É eu olhar para você que me magoou, que me feriu, que me machucou, olhar para você e não sentir ódio, não sentir raiva, é perdoar, é dizer: Senhor, perdoa aquele ali, Senhor, que me feriu. Prospera aquele outro, Senhor, que está passando por tantas lutas e dificuldades, mas ele feriu você, não tem problema, Senhor. Prepare a vida dele para que ele esteja comigo naquele grande dia. Nós precisamos mudar a maneira de ver a nossa salvação, a maneira de enxergar o Maranata. Nós falamos em tudo isso e apenas falamos. Abrimos a Bíblia e é muito bonito quando nós lemos tudo isso e falamos que o Senhor virá nas alturas das nuvens e descerá na terra os anjos e levará os seus, os escolhidos. Isso é lindo e a gente fica comovido, mas isso é verdade, isso é real, e nós às vezes não conseguimos transferir essa leitura para a realidade de hoje. A realidade é muito mais séria do que apenas uma leitura. É muito mais sério. Nós falamos na semana passada sobre isso. E glória a Deus que você está aqui. Se você está aqui porque você realmente quer um compromisso com o Senhor. Porque na semana passada o Senhor disse isso para nós. Nós precisamos ter esse compromisso. Esse compromisso com Deus. João 14. A partir do verso 1. João 14. A partir do verso 1. João 14, 1, 2 e 3 e 4, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Versículo 4 ele diz assim: Vocês conhecem o caminho para onde vou. Que tremendo isso. Que tremendo esse texto. Amado, Jesus ele diz que quando voltar, ele vai preparar. Essa é a promessa dele, um lugar para aqueles que acreditam e servem o Pai através do Filho. Aquele que serve o Senhor, aquele que ama a Deus, aquele que quer estar do lado do Pai, mas passando por Jesus Cristo. Passando por Jesus Cristo. E mais, ele finaliza dizendo: vocês conhecem o caminho. Quando você passa por um caminho várias vezes, quando você vai em um lugar várias vezes, você passa a conhecer o caminho. E você não se perde mais, porque você conhece o caminho. Você sabe o caminho que leva a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você conhecendo o caminho, você não se perde mais. Com certeza você vai chegar ao Pai através de Jesus Cristo, se você conhece Ele. Intimidade, relacionamento íntimo com Jesus Cristo, garante a nossa presença diante do Pai. Garante a nossa presença diante do Pai. Relacionamento. A verdade é essa, não tem outra forma de chegar a Deus. Não existe nada e ninguém, eu sempre diz isso, eu não tenho uma fórmula para um pastor, um bispo, um missionário, quem for, para chegar ao Pai, se não for por Jesus Cristo. Ninguém tem privilégios de chegar ao Pai se não passar pelo Filho, se não for por esse caminho.
Tem pessoas que dizem assim: olha, só um caminho leva a Deus. Todos os caminhos levam ao Pai, mas só um leva à salvação, que é Jesus Cristo. Porque nós estaremos diante do Pai no julgamento, nós seremos julgados. Mas só um caminho nos leva à salvação, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. E como eu disse, Jesus não está falando com pessoas ignorantes, aqui ele está falando com discípulos e uma grande multidão que o cercava, pessoas que acreditavam nele. E ele está dizendo: como pode? Vocês sabem todas essas coisas, conhecem a natureza, e não conhece, e olha ao seu redor, e não sabe o momento do fim, não sabe o que vocês estão vivendo hoje. Eu olho ao meu redor, e cada dia eu vejo mais aproximação do Senhor. Não sei você, mas você olha ao redor e vê o amor do povo se esfriando, pais matando filhos, filhos pais, e o amor se esfriou na terra de uma forma. Você olha, você toca em Cristo, você vê Ele às portas, dizendo: filho, se prepare, porque hoje, é hoje, não é para amanhã. Eu preciso viver hoje como se fosse o último dia da minha vida, em Cristo. Porque, e se for essa noite? E se for agora? Não dá tempo de nada, meu amado, não dá tempo de arrumar as malas, não dá tempo de se preparar, de se arrepender. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento todos os dias. Todos os dias. Arrependimento. Todos os dias eu chego em casa à noite, na minha casa, depois de um dia de trabalho, antes de qualquer coisa, eu me curvo ali, do lado da minha cama, e falo: Senhor, me perdoa, Senhor, por esse dia de hoje. Me perdoa, porque eu sei que teve vários pecados que eu cometi, Senhor. Então me perdoa, me prepara, me deixe pronto, Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer comigo essa noite. Então eu preciso estar pronto todos os dias da minha vida. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz, entregou a sua vida ali. Ele olha para aquele povo que está ali na frente dele, crucificando, e diz: Pai, perdoa todos, porque eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele ressuscita. Então, depois que ele sobe, fala: Senhor, agora nós precisamos reservar um lugar para aquele povo. Nós precisamos reservar um lugar para cada um daqueles que estão preparando suas malas, que estão acreditando, que crê no Senhor e também em mim. Onde está esse povo? Aqui, sou eu e você. Não, é aqui dentro. Deus vai salvar o povo que estão dentro das igrejas. Aí o povo lá fora depende de mim trazê-los para o caminho. Depende de mim. Só depende de mim. Quando ele diz: ide por toda a terra, pregai o evangelho, fazer discípulos, ele está dizendo: ide por toda a terra e traga o povo para o caminho. Coloque o povo no caminho. Ensine para eles o caminho que deve andar. E aí eu te peço, amado, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, não desanimes no meio do caminho. Não desanimes no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Não se escandalize no meio do caminho. Não entre em competição no meio do caminho. Apenas nunca se desvie do caminho para a direita ou para a esquerda, mas permaneça reto no caminho do Senhor. Só dessa forma nós herdaremos o nosso lugar do lado de Jesus Cristo, junto com o Pai. É só dessa forma. Não tem outro jeito de alcançar as promessas do Senhor. Essa é a melhor promessa que o Senhor poderia fazer para nós. É aquela de preparar um lugar junto ao Pai. Se eu não for, eu não mandarei o Espírito. Se eu não for, eu não prepararei o seu lugar. E Ele foi e preparou, e nós esperamos com o nosso coração queimando, ardendo, a volta de Jesus, que pode ser hoje, pode ser amanhã,
pode ser depois, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que está muito próximo a volta do Senhor, está às nossas portas. É como aquela parábola das virgens, que tem as suas candeias acesas, esperando o noivo, mas muitos são aqueles que deixam suas candeias apagarem por falta de azeite. Muitos são estes, por falta de azeite. Tem azeite dentro da igreja, o Senhor tem azeite para todos, nós estamos transbordando o azeite do Senhor, e muitos deixam suas candeias apagarem por falta de azeite. O azeite está acabando dentro da fonte, está secando, o fogo está se apagando por falta de combustível. E eu e você precisamos ajudar essas pessoas. Não é fazer como aquelas virgens, não. As virgens não deram o azeite para aquela porque elas se prepararam. Ela estava pronta para receber o noivo. E quando o noivo chega, elas entram. E aquela outra fica. Mas nós estamos falando de ajudar para o caminho, para mostrar às pessoas o amor de Deus. Tem muitas pessoas aí fora se perdendo, completamente se perdendo por falta de ajuda, por falta da nossa mão ser estendida a eles. E outras pessoas abandonando. Eu até estava falando com o irmão hoje, nós somos apenas, nós os pastores, os anjos da igreja, somos apenas os condutores dos veículos, dos ônibus. Aí tem irmãos que puxam a cordinha para você parar o ônibus antes do ponto. Ai, pastor, eu quero descer aqui. Você fala, filha, não está na hora. Esse não é o seu ponto. Não, mas eu quero descer. Nós temos que parar o ônibus para ela descer. E às vezes desce no ponto errado, desce em lugar errado, ali não é o lugar para ela. E nós vimos pessoas se perder por isso, pessoas se escandalizando por coisas tão banais, tão à toa, tão fúteis, vamos dizer assim, se escandalizando, apenas porque o Senhor está cobrando os frutos, ele se escandaliza, apenas porque o Senhor está cobrando os frutos da videira, dos ramos que está ligado nele. Amém? De que maneira nós estamos preparando a nossa bagagem espiritual? De que maneira nós estamos vivendo dentro das igrejas hoje? De que forma nós estamos buscando o Maranata de Deus? Vamos olhar mais para nós, vamos investigar a nossa vida, como nós estamos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, alguma coisa que está impedindo a minha entrada no reino do céu, e se houver, me livre dele, me tire dele, Senhor, me faça ser santo na tua casa, me faça estar preparado na tua casa, me faça, Senhor, estar aqui não apenas para competir, mas para dar frutos. Nós precisamos avaliar a nossa vida como cristãos, avaliar a nossa bagagem como cristãos, como que nós estamos vivendo, de que forma estamos vivendo. A igreja perseguida hoje, nós somos perseguidos aqui, mas a igreja perseguida lá fora, eu estava lendo sobre isso, ela quase não perde pessoas não se desviam dos caminhos do Senhor. Aquelas igrejas perseguidas, todos aqueles que servem ali, eles não abandonam o Senhor, eles não negam o Senhor por nada, nem pela condenação à morte. E muitos de nós aqui, como eu disse no começo dessa palavra, abandonamos, não precisa grandes coisas para abandonar o Senhor, para nos desviarmos do seu caminho. Viver fielmente na presença do Senhor é a preparação para aquele grande dia. Amém ou não? Você crê nisso? Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos orar agora. Se você puder, fique de pé. Nós vamos orar, glorificar, entregar a nossa vida ao Senhor. E vamos dizer ao Senhor nesta noite: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, eu sei que tem um lugar preparado do seu lado para mim, Senhor.
mas eu preciso estar pronto para entrar nele. Eu preciso estar pronto, Senhor, para subir contigo, para a tua glória, Senhor. Então prepara a minha vida, ensina-me, Senhor, a maneira que eu devo andar, Senhor. Afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, a tua presença de mim, tudo aquilo que vem para competir com o Senhor, Pai. Afasta, Senhor, de nós. Nós queremos entender, Senhor, precisamos entender e aceitar a sua presença, a sua ajuda. Nós entendemos, Senhor, que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és também a vida. E que nós não alcançaremos o nosso lugar em Deus se não passarmos pelo Senhor. Então, Senhor, seja o nosso caminho nesse momento, Senhor. Seja o nosso caminho, restaure a nossa vida e prepare o nosso coração. Te amamos, Senhor, e por isso nos entregamos em Tuas mãos para sermos trabalhados, tratados e abençoados no nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor, enquanto isso podemos conversar com o Senhor, falar com Ele e entrarmos na Tua presença no nome de Jesus. Jesus, através da Tua graça, vem sobre nós, Senhor. Enche essa igreja com a Tua presença, Senhor.